E agora você pode abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler de 15 a 21. O tema desta manhã é vontade. Vamos ler o texto. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Vontade. Vontade é uma coisa que pode ser muito boa ou muito ruim na nossa vida. Nós temos muitas vontades, né? Vontade de uma série de coisas. E as vontades precisam ser muito bem administradas. Senão a gente pode se dar mal. Senão a gente pode criar um problema muito sério para nós mesmos ou para as pessoas que convivem com a gente. A vontade está muito ligada a essa coisa do coração, né? E a Bíblia diz, olha, o coração nos engana. Então, cuidado com as vontades que vêm para o seu coração. Você tem que ter um domínio sobre isso. Por exemplo, na questão da alimentação, você ter vontade de comer um chocolate, uma barra de chocolate pequena, pode ser uma coisa muito agradável e muito gostosa, mas se você tem diabetes, isso pode ser um risco para a sua vida, inclusive. Então, depende das circunstâncias, do contexto, a vontade pode ser boa ou ruim. Já faz um ano, eu quero aqui compartilhar alguma coisa da minha vida com vocês. Já faz um ano que eu e a Rosângela tomamos a decisão de fazer uma mudança nas nossas vidas. Mudança alimentar, de hábitos alimentares. Isto, para mim, aconteceu por quê? Eu tenho uma hérnia de hiato. Depois, se você não souber exatamente o que é isso, você pode perguntar para a Tina, a médica que está aqui, aí ela pode te explicar na saída do culto. Oi? Não, vai, pergunta para a Tina. E aí o médico ou a médica que me atendeu já faz uns anos, ela não sabia dizer se era um problema que tinha acontecido no correr da minha vida ou se já era um defeito de fabricação, né? Então, mas de qualquer forma, essa hérnia de hiato estava lá. E a recomendação da médica foi a seguinte: olha, o grande problema para a hérnia de hiato é a gordura abdominal. Quanto mais gordura abdominal você tiver, mais a hérnia vai te dar problema. Então, há um ano atrás, o que estava acontecendo? Eu comia um pouquinho de nada e parecia que eu tinha comido um boi. Então eu estava assim, gente, mas não posso continuar desse jeito. Né? Comer já estava virando quase que um drama. Não, peraí, alguma coisa está errada. Então, conversando com a Rosângela, não, a gente tem que mudar. Eu tenho que perder uns quilos, eu tenho que perder um pouco aí, pelo menos, dessa gordura abdominal, chamada de barriga. Né? Então vamos tentar essa mudança. E basicamente o que nós fizemos? Nós reduzimos carboidrato e o açúcar da nossa alimentação diária. Então, no começo foi assim uma coisa bem
intensa. Então, pão, né? Pão, macarrão, pizza, que eu amo, nem pensar. E, claro, tinha que acontecer o quê? Dominar a vontade de comer essas coisas que eu comia a vida inteira. Era uma mudança que estava acontecendo na minha vida depois de 62 anos. Quer dizer, não era fácil. Mas com a ajuda da Rosângela, e ela embarcou comigo nesse projeto, a gente foi caminhando, né? E certo. E já faz um ano. Eu emagreci 10 quilos, junto com a atividade física regular que eu faço, né? Toda semana atividade física regular. Gente, eu melhorei, né? Agora eu posso comer um boi e parece que eu comi um pouquinho só, né? Então eu me alimento tranquilo, não tem aquele peso, né? Questão da pressão melhorou, Tina. A pressão melhorou, né? A disposição é outra. Então, olha, gente, foi uma bênção. Essa mudança foi uma bênção. Mas se eu não tivesse dominado a vontade, né, de ingerir aqueles alimentos que a vida inteira eu gostei e são bons. Quem não gosta daquele pão fresquinho, né? Que você vai comprar quentinho lá na padaria? Aquilo é uma delícia. Quem não gosta de uma boa pizza, uma macarronada bolonhesa? Quer dizer, a gente voltou a comer, né? A gente come pão, a gente come macarrão, a gente come pizza de vez em quando, sem problema. Mas no dia a dia a gente conseguiu, graças a Deus e graças a Rosângela, eu consegui essa mudança. Mas no início, principalmente, eu tive que dominar muito a vontade de comer certas coisas. Eu não vou comer. Eu não posso comer. Eu não devo comer. Tá? E isso trouxe um benefício enorme, como eu disse para vocês, para a minha vida. Então a vontade, muitas vezes, realmente precisa ser dominada para que a nossa vida flua, para que a gente viva melhor, para que a gente viva mais. A gente vai viver mais, mas tem que viver bem, mas tem que viver melhor também. Tá? Então, se você tem alguma dificuldade nessa área aí, então, depois do culto você pode também procurar a Tina, ok? Mas Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter cuidado com a maneira com que nós vivemos. Cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Então, a gente está aí num mundo tão complexo, tão agitado, de tantas coisas que acontecem, e a gente fica surpreso a cada dia de ver para onde é que vai parar esse mundo, as pessoas que estão pensando da vida, enfim, o que está acontecendo? E a gente, então, tem que, talvez, dar uma desacelerada para avaliar como é que nós estamos vivendo. É o mundo do fast food, é o mundo da correria. Então é preciso parar um pouquinho, gente. Surgiu um movimento na Itália, lá na década de 80, se contrapondo com o fast food, que era o slow food. Né? Essa coisa de comer tudo pronto, industrializado e muito rápido, isso mata. Então era preciso mudar, né? Sentar-se ao redor de uma mesa, aquelas receitas tradicionais, as comidas produzidas localmente, saborear uma refeição, o slow food, devagar. E na esteira do slow food surgiu um outro movimento que está também se espalhando o mundo afora, que é o slow living, ou seja, viver
com mais tranquilidade. Desacelerar. Desacelerar. Desacelerar, especialmente da internet. Né? É desligar o celular se for preciso. Tem gente que tá doente. É impressionante, as pessoas. Eu tenho visto algumas coisas, eu ando aqui pela cidade, né, ando de ônibus. Outro dia eu vi uma cena que eu não acreditava que eu estava vendo. Um motoqueiro, né, andando, fazendo uma curva, dirigindo a moto e com o celular na outra mão. Pilotando a moto e olhando para o celular, de moto. Isso sem falar dos motoristas que teimam, insistem em dirigir com o celular na mão. Eu espero que ninguém aqui faça isso. Se eu estou dirigindo o celular toca, eu não atendo. Vai esperar. Porque é uma irresponsabilidade total. Um absurdo. Gente dirigindo e mandando mensagem. Porque não pode esperar, nada pode esperar. É tudo para ontem, é a correria, é o fast. Então é preciso acalmar o coração e a mente. E avaliar como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, a recomendação de Paulo é absolutamente pertinente, contemporânea, atual. Cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam como tolos. Gente que vai na onda daquilo que todo mundo faz, é uma coisa ruim, é uma coisa danosa, mas está todo mundo fazendo. Então você não deve andar dessa forma, você não pode embarcar nessa canoa furada. Vivam como sábios. Vivam como sábios. Em primeiro lugar, diz Paulo aqui, versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, como é que a gente pode viver não como tolo, mas como sábios nesse mundo, dominando as nossas vontades que precisam ser dominadas? Em primeiro lugar, então, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia é extraordinária. Parece que esse texto foi escrito agora. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades, especialmente para conviver com as pessoas a quem você ama. Texto do pastor Edson aqui no boletim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua família e perder os seus amigos. As pessoas ainda se iludem com as coisas, achando que as coisas ainda serão suficientes para suprir as suas necessidades emocionais e até espirituais. Alguém já disse que há dois problemas em relação às coisas. O primeiro problema é de não ter. Não ter as coisas gera o quê? Frustração. O segundo problema é o ter as coisas. O ter as coisas gera o quê? Gera o tédio. É o tédio. Porque você faz um esforço enorme de comprar, de adquirir alguma coisa, dali a pouco tempo aquela coisa já não satisfaz mais. Aí você precisa de uma outra coisa. E sempre vai precisar de uma outra coisa. Se você não tem algo para preencher a sua vida. Aquele buraco que existe dentro do ser humano, que tem o formato de Deus. E que não pode ser preenchido por nada nesse mundo. Então aproveite bem o tempo para viver, para
conviver, especialmente com as pessoas. É claro que é preciso trabalhar, é preciso estudar, é preciso se aplicar naquilo que se faz, claro, não estou dizendo que não se deva, né, fazer as coisas, não. Mas é preciso ter um equilíbrio, é preciso ser sábio, é preciso ter um equilíbrio, separar o tempo, dividir o tempo. Dedicar tempo não só para a carreira, dedicar tempo não só para os negócios, aproveitando as oportunidades dos negócios, mas dedicar tempo para você estar com Deus, para você estar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus amigos, com a igreja. Para você passear, para você se divertir, para você praticar uma atividade física, um esporte, enfim. Não seja tolo, não seja tola de viver numa correria desenfreada. Para quê? Para quê? Portanto, aproveite bem o tempo. Aproveite bem o tempo para fazer o bem. Começando lá na sua casa. Há casais, famílias que primam por duas coisas que são muito ruins, muitas vezes. Famílias que se caracterizam pela frieza. Não há sinais de afeto, de carinho, de aconchego. Isso não pode acontecer dentro de um lar, dentro de uma casa. Preciso lutar contra isso. Ou outro extremo, o extremo do conflito. Sempre um gritando com o outro, só não se conversam, gritam um com o outro, briga todo o tempo, briga por qualquer coisa. Isso também não é possível. Isso também não é vida. Faça o bem, começando na sua casa. Abençoe as pessoas que vivem com você lá na sua casa. Aproveite o tempo para fazer isso, gente. Aproveite o tempo, então, para viver, para conviver com as pessoas. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos deixar encher pelo Espírito Santo. E esta é uma outra questão de vontade. Como eu vinha dizendo no começo, há vontades que podem prejudicar tremendamente a nossa vida. Essa questão da bebida, por exemplo, do álcool, é um problema seríssimo. O islamismo, ele prega a abstinência completa ao álcool. Os muçulmanos não podem beber nada que contenha álcool. O cristianismo, ele não prega a abstinência total. O cristianismo prega a temperança. O cristianismo prega o equilíbrio, a moderação. Então não é pecado que um cristão tome a sua cervejinha, beba o seu vinho. Não há problema nenhum nisso. Mas é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque o álcool pode levar a pessoa para a sarjeta, para a miséria. Então não brinque com isso. Não abuse. Não abuse. É o que Paulo está dizendo aqui. O álcool leva à devassidão. Fala-se tanto das drogas ilícitas hoje, que estão levando a juventude para a morte, mas o grande problema, claro que são um problema, mas talvez maior do que essas drogas ilícitas, é a droga lícita do álcool. Os jovens hoje não têm limites para suas bebedeiras. Bebem demais. Estão morrendo por causa disso. Eu li um artigo há um tempo atrás que em São Paulo
não sei se essa moda continua, mas surgiu a moda entre os jovens de pingarem, não apenas de beber a vodka, mas de pingarem a vodka nos olhos, para fazer um efeito mais rápido e mais intenso. Pingar a vodka nos olhos. Evidentemente que isso está levando esses jovens à cegueira. Mas não importam as consequências. O que importa é a sensação do momento. É a vontade de ter aquela sensação arrebatadora naquele momento. É a vontade que é boa, mas que leva para a morte. Um outdoor, não sei se está ainda lá, na entrada da ilha, de uma casa de striptease aqui em Florianópolis. Doce Veneno. É o nome da casa de striptease. Doce Veneno. Outdoor imenso, lá na entrada das pontes. É isso mesmo. Doce, o veneno é doce, mas o que acontece? Ele mata. Ele mata. Olha só. As pessoas não percebem. Doce, veneno. Então, cuidado. O cristão, ou a mulher cristã, são essas pessoas que não se deixam dominar por essas coisas. Que são prazerosas, sim, mas que podem matar. Que podem arruinar. Ao invés disso, Paulo diz, encham-se com o Espírito. Deixem-se encher do Espírito Santo. Não do Espírito dessa época, que acaba levando as pessoas para o buraco. Mas do Espírito Santo de Deus, que vai produzir uma vida nova em nós, que vai nos dar alegria, paz, domínio próprio. É isso que faz diferença na vida. E é isso que nós precisamos buscar. E Paulo diz que, como consequência desse enchimento do Espírito, deste domínio do Espírito Santo na nossa vida, o que vai acontecer? Vocês vão falar entre vocês, né? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tá? Vocês vão ter prazer em louvar e adorar a Deus, em ler a sua palavra, em comer a sua palavra. Vocês serão pessoas gratas, pessoas cheias de gratidão. E é isso que nós precisamos cultivar na nossa vida. A nossa vida tem que estar cheia de gratidão. A gente não pode viver reclamando das coisas. Tem gente que vive reclamando de tudo e de todos. Como é que uma pessoa que se diz cristã vive reclamando sempre? Eu tenho conhecido pessoas, nesses meus 40 anos de pastor, mais de 40 anos, pessoas da igreja, não é o caso de vocês aqui, mas pessoas da igreja que reclamam. Estão na igreja lá todo domingo e fazem oração e cantam, mas botam o pé, às vezes não saem nem do templo, já estão reclamando. Não, porque o vaso estava torto. Né? Porque aquela toalha, como é que pode aquela toalha desse jeito? Não, mas o pastor hoje falou demais. Não, o pastor hoje que está com pressa, né? Falou de menos. Que isso? Como é que pode? O pastor tem barba, né? O pastor sem barba. Enfim, reclama de tudo. Não, porque o ar-condicionado é uma eterna briga. Né? Por que está ligado esse ar? Está frio. Aí o diácono vem lá e desliga, aí daqui a pouco vem outro. Por que não ligaram esse ar? Olha o calor que está. Quer dizer, os diáconos, né? Tem que trabalhar com essas coisas. Mas tem gente que vive reclamando de tudo. Claro, você como consumidor precisa reclamar os seus direitos. Essa é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Mas a gente precisa, na vida, nós precisamos ser pessoas mais gratas, mais agradecidos. Quando sentamos ao redor da mesa, eu sempre tenho dito isso aqui, mas isso é muito importante. Quando sentamos ao redor da mesa para uma refeição em família, a gente não pode avançar na comida sem fazer uma oração. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por este alimento. Que é uma dádiva tua. E nós temos que reconhecer que a vida é uma dádiva de Deus, não é uma conquista nossa.
acima de qualquer coisa, a vida é uma dádiva de Deus. Então agradeça. Quando você acorda, agradeça por mais um dia, porque é um milagre você acordar com vida. Agradeça. Quando termina o dia, agradeça também pelo dia, pelas lutas, dificuldades. Senhor, está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor está... Vai aparecer uma solução. Enfim, eu te agradeço, Senhor, porque eu estou aqui, estou lutando, vamos em frente. Gratidão. Mas quando nós nos deixamos encher do Espírito, a gratidão brota naturalmente. A gratidão brota naturalmente. Então, deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Que aí as nossas vontades serão administradas muito bem. Como é que eu me encho do Espírito? Orando, lendo a Bíblia e estando em comunhão com a igreja. É assim que eu vou me enchendo do Espírito Santo. É assim que Deus vai transformando a minha vida. E finalmente, Paulo, depois de dizer que nós não devemos viver como tolos, mas como sábios, tendo cuidado com a maneira com que nós estamos vivendo, ele diz: aproveitem o tempo, aproveitem as oportunidades. Não se deixem, em segundo lugar, não se deixem dominar pelo álcool, mas encham-se do Espírito Santo. E finalmente, eu quero destacar esta outra questão que Paulo coloca. Por essa razão, versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nós precisamos buscar qual a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus geral para a nossa vida, nós encontramos aqui na Bíblia. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: a vontade de Deus para vocês é que vocês se santifiquem. Esta é a vontade de Deus para vocês. A santificação. A santificação de vocês. Santificar-se não é tornar-se uma pessoa que imune ao pecado e vive numa outra esfera acima dos meros mortais. Não é isso. No Novo Testamento, santificação significa o quê? Significa eu estar me afastando cada vez mais do pecado, da influência do pecado na minha vida, e me aproximando cada vez mais de Deus. Ou seja, eu me tornando cada vez mais, ou cada vez menos, orgulhoso, cada vez mais humilde. Isso é santificação. É esse processo de transformação que vai acontecer a vida inteira, a nossa caminhada inteira aqui neste mundo. Então eu posso conhecer qual é a vontade geral de Deus para a minha vida lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, aprendendo da Bíblia. Mas e a vontade específica de Deus para a minha vida? Será que é importante eu saber se é da vontade de Deus que eu case com essa ou com aquela pessoa, que eu siga esta ou aquela carreira, que eu more aqui ou ali? Será que é da vontade? Será que Deus quer participar disso da minha vida? Evidentemente que sim. Evidentemente que Deus, como Pai, tem interesse em tudo que diz respeito às nossas vidas. E como Ele é o detentor de toda sabedoria, vale a pena nós queremos saber qual é a opinião dEle, qual é a vontade dEle para as coisas mais importantes da nossa vida, para os projetos importantes da nossa vida. É importante sim falar com Deus, é importante sim procurar saber qual é a vontade dEle. A gente só tem a ganhar com isso. A gente só só será abençoado com isso.
problema é que hoje em dia há um tipo de espiritualidade que coloca Deus como um tipo de servente. É a espiritualidade narcísica. A espiritualidade narcísica é a espiritualidade que tem predominado hoje no mundo evangélico. O que é isso, a espiritualidade narcísica? Narciso é aquele personagem da mitologia grega, aquele rapaz extremamente bonito, e vê a sua imagem espelhada na água, e ele se apaixona pela sua própria imagem, e agora ele não consegue amar mais ninguém, porque ele ama só ele mesmo. Esse era o Narciso, personagem da mitologia grega. E o narcisismo é isso. É aquela pessoa que se acha o centro do universo, que tudo gira em torno dela, que o mundo sem ela não é o mesmo, não vai funcionar da mesma forma, ela se acha indispensável. E há um tipo de espiritualidade que está propondo isso para as pessoas. Olha, você é o centro, você merece, você é filho do rei, é tudo para você, você tem direito, você está no centro, você é a cereja do bolo, é você. Foco, para usar uma palavra que todo mundo usa hoje, foco é a pessoa. É a espiritualidade, então, narcísica. Tudo para mim, tudo eu sou o centro. Ela é doentia. Ela é doentia. Mas a espiritualidade clássica, a espiritualidade cristã, é diferente. Ela coloca o olhar não no ser humano, mas em Deus. No caso da espiritualidade cristã. É Jesus Cristo. O homem é pó. Ele veio do pó e volta para o pó. Não que ele não tenha dignidade, porque ele também é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas ele não é o centro de todas as atenções. Ele não é o centro do universo. Ele não é o Senhor de todas as coisas. E por isso, então, como cristãos, nós desejamos saber qual é a vontade de Deus, porque aprendemos com Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a esse mundo dizendo: Pai, eu vim aqui para fazer a tua vontade. E ele ensina aos seus discípulos a orarem, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tem muita gente hoje, na prática, dizendo o seguinte, muito evangélico hoje, dizendo o seguinte: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Mas a realidade é esta: seja feita a vontade do Pai, assim na terra como ela é feita no céu, e ela é feita no céu de maneira completa, e que seja feita de maneira completa na minha vida, na vida da minha família, na sua família, nas nossas vidas, quem sabe nessa cidade, nesse mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Portanto, nós queremos sim saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tudo que fazemos, os nossos projetos e planos. Senhor, qual é a tua vontade? É esse caminho mesmo? É desse jeito que eu preciso fazer as coisas? É assim que eu vou resolver essas questões? Me dá, me ensina, Senhor, me mostra o caminho. Me mostra, Senhor, a vontade de Deus. Como é que a gente tem lidado, então? Com as nossas vontades e a vontade de Deus. Como é que a gente tem administrado as nossas vontades e qual o espaço que a vontade de Deus tem tido na nossa vida? Que a gente, então, acima de tudo, possamos dizer, como Jesus nos ensinou: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, começando da minha vida, da minha casa.
por onde eu passar, onde eu estiver. Porque eu sei, Pai, que a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Amém.